Bom, voltando, vou esperar mais um pouquinho para que todo mundo consiga pegar a nossa aula. Vou voltar aqui na nossa projeção e vou aguardar uns minutinhos para que todo mundo consiga fazer o acesso. O bacana desse novo aplicativo que a gente vai utilizar, né, para levar o conteúdo para vocês é justamente isso, porque a gente não vai ter essa interrupção, então não vai ter essa queda, esse retorno. Vai ser só um pouquinho difícil a gente mudar, né, a forma de levar, que a gente já tinha meio que adaptado ao Zoom. Mas se for para ser mudanças positivas, a gente adere aí a essas novas mudanças, né, gente? Então, vão ser mudanças benéficas para nós. Deixa eu ver mais ou menos a quantidade de alunos, ainda tem um pouquinho. Vou esperar mais um pouquinho, enquanto isso vou tomar um chazinho aqui para molhar minha garganta. Bom, eu acho que agora a gente já pode voltar, porque também senão a gente perde muito tempo aí nessa espera. Beleza. Então, é uma técnica que ela pode ser utilizada, principalmente para rastreamento de câncer de bexiga. É uma técnica que tem um diagnóstico muito relevante, principalmente quando a gente tem pacientes sintomáticos, e eu vou falar para vocês quais são esses quadros de sintomatologia, de manifestação clínica, que a gente pode solicitar esse tipo de exame. Mas, como um programa de rotina preventivo, não é muito aplicado, justamente por conta desses resultados falsos negativos que podem acontecer por conta dessa baixa sensibilidade para lesões de baixo grau. Bom, aqui eu trouxe para vocês quais são as indicações para se recomendar essa citologia urinária. Então, principalmente para rastrear carcinoma urotelial, ou seja, câncer, né, processos malignos, neoplasias que podem acometer esse aparelho excretor, principalmente o câncer de bexiga, que é um câncer que tem uma prevalência, uma incidência muito alta, tanto na população masculina quanto na população feminina. Também pode ser utilizado e recomendado para aqueles pacientes sintomáticos. Qual que é aquela sintomatologia que o médico pode solicitar, por exemplo? A gente tem hematúria, então pode ser uma hematúria microscópica ou macroscópica. Então, suponhamos, olha, é um paciente que tem uma idade avançada. E isso também é uma preocupação que a gente tem, porque dependendo da idade do paciente, a gente sabe que o câncer tem uma correlação também com o avanço da idade. Então, a gente fica em alerta, né? Será o que pode estar provocando essa hematúria, ou seja, um aumento de hemácias na urina, já que a gente não encontra hemácias na urina em situações normais. É claro que a gente tem as suas exceções. Por exemplo, dependendo do estado fisiológico desse indivíduo, se ele fez algum exercício físico, na questão postural, a gente pode encontrar sim hemácias na urina, mas só nessas situações. Por isso que quando você vai fazer um exame de AS, eles pedem para você, não faz exercício físico, avalia qual que é a sua profissão, porque dependendo da sua profissão, a gente sabe que você fica muito tempo em pé, e a tendência é que aumente a quantidade de hemácias na sua urina, certo? Então, tudo isso pode ser um dado clínico relevante para compor aquela ficha do paciente, para a gente aproximar do diagnóstico mais correto. Então, existem casos que a gente evidencia a presença dessas hemácias na amostra do paciente,
Pode ser uma hematúria macroscópica, porque a gente tem aquela alteração da cor, então a gente percebe a urina com uma cor mais avermelhada, né? Então a gente consegue correlacionar dessa forma. Ou até mesmo uma hematúria microscópica, então a gente não vê essa alteração, por exemplo, da cor. Nesses casos, o médico pode solicitar esse exame, principalmente se o paciente tiver uma idade um pouco mais avançada. Também, o paciente já tem o diagnóstico de processo maligno ou pré-maligno, mas ele está fazendo uma vigilância, um monitoramento, seja do tratamento, seja da evolução do câncer e também com outras finalidades. Então, é nessas condições que a gente solicita esse tipo de exame. Bom, as limitações eu já conversei com vocês, então a gente tem resultados negativos, mas que isso não exclui uma lesão, por exemplo, de baixo grau, né? Exige essa experiência do profissional ali para fazer esses achados, então tudo isso acaba sendo um fator limitante que a gente tem. Novamente, aqui eu trouxe para vocês quais são essas estruturas que compõem o aparelho excretor. Então, a gente tem a pelve, a gente tem o ureter, a gente tem a bexiga, a ureta e os rins, né? Os rins são responsáveis por fazer essa filtração do sangue. Bom, e essas estruturas, elas são constituídas desse epitélio especializado chamado de urotélio. O urotélio nada mais é do que aquelas camadas de células que se sobrepõem uma à outra para revestir essas estruturas. Como já é do conhecimento de vocês, na citologia, para a gente dizer se existe alguma alteração, a gente precisa conhecer a morfologia normal, né? Então, como que essas células se apresentam no seu estado natural? Só dessa forma a gente consegue predizer. Existe uma alteração, porque essa célula deveria estar assim, mas na verdade ela não está com essa característica. Então, aqui o que eu vou focar com vocês é nos achados normais. Por quê? É claro que quando a gente tem alguma alteração, a gente tem várias possibilidades de alterações citomorfológicas que podem acontecer. Então, isso geraria uma sobrecarga de informação para vocês. E informações que eu não vejo que sejam tão necessárias assim, a não ser que você faça uma especialização em citologia. Então, aqui eu trago para vocês só um conhecimento dentro da área e chamo atenção para vocês caso vocês tenham interesse de se especializar nessa área. Por isso que eu não vou ficar focando nos achados alterados. Eu vou apresentar para vocês a forma normal e aí, caso vocês queiram seguir essa área, né, esse campo de atuação, vocês precisam fazer uma especialização em citologia. Primeiramente, a gente vai conhecer a morfologia das células basais. E, na verdade, isso daqui vocês já têm um domínio muito grande, porque é algo semelhante ao que vocês me colocaram lá na citologia ginecológica. Então, aqui a gente tem células que, em relação às outras camadas intermediárias e superficiais, elas são menores. Por isso que a gente as chama de células pequenas. Isso não significa dizer que necessariamente elas são pequenininhas, não. A gente coloca essa correlação em comparação às outras, certo? O citoplasma dessas células, eles se apresentam em um formato cúbico ou cilindro. Eu costumo dizer, para facilitar para o aluno, que lembra um ovo, né? Porque quando você quebra um ovo, você coloca ali em um prato, o que que você nota? Que a clara, ela vai formar ali uma área cilíndrica. E no centro, a gente tem a gema. Aqui nesse caso, a gente tem o citoplasma com esse formato cilíndrico, com esse formato cúbico, ou seja, redondo. E no centro, a gente também vai ter um núcleo que segue essa mesma linha de formato. Então, é um núcleo redondo, que fica aqui no centro, com cromatina fina e dispersa de forma granular.
O citoplasma, ele é escasso em comparação aos outros, e é justamente por conta dessa característica que a gente diz que existe uma alta relação núcleo-citoplasma. O que significa dizer alta relação núcleo-citoplasma? Então, vou colocar aqui para vocês. Alta relação núcleo colocar aqui, citoplasma. O que significa dizer isso? Significa dizer que o núcleo é muito grande em comparação ao citoplasma. E é por isso que, se a gente for comparar com as outras células, a gente nota um citoplasma bem mais abundante e o núcleo pequenininho, né? O núcleo vai diminuindo e, consequentemente, o citoplasma ele vai ficando cada vez maior. Então, eu vou até aumentar aqui um pouquinho esse desenho, só para que vocês entendam o que eu estou querendo dizer. Vou fazer um núcleo um pouco maior, tá? Bom, o citoplasma, ele é basofílico, e esse basofílico significa dizer que ele é mais denso, então ele se cora um pouco mais forte de azul. Vou mostrar isso para vocês aqui em uma fotografia real. Olha só, muito parecido com o meu desenho, né? Então aqui a gente consegue notar justamente essas características. Olha o tamanho do núcleo, um núcleo muito grande. E olha a quantidade de citoplasma que a gente tem. A quantidade de citoplasma é muito pequeno, né? Então a gente fala que é um citoplasma escasso. Não só isso, se vocês forem olhar o formato, a gente consegue observar esse formato cilíndrico, esse formato redondo, certo? E também a gente consegue notar em citoplasma azul, cianofílico, basofílico, né? E um pouco mais denso. A camada de células intermediárias, a morfologia também a gente já domina bastante, né? Então, isso daí vocês conseguem me dizer com uma facilidade muito grande. São células que, semelhantes ao epitélio, né, do trato genital feminino, a gente tem uma composição mais espessa de células intermediárias. E essas células, elas apresentam um citoplasma poligonal, que é aquele formatinho de travesseiro que a gente gosta muito de colocar para facilitar essa didática para vocês. São células que o núcleo ele é menor em relação às células basais e ao núcleo vesiculoso. Então, a gente tem aquela clássica morfologia que a gente conhece. Células com citoplasma poligonal, o núcleo é menor e é por isso que a gente tem uma abundância maior desse citoplasma. É um citoplasma que ele tem um limite daquela membrana citoplasmática muito bem definida, então a gente consegue ver isso com bastante clareza. E lembrando que o núcleo ele é vesiculoso. Olha aqui, nada muito distante do que a gente já conhece. Então, é claro que aqui eu não tenho só células intermediárias, tá, gente? Então, aqui, se vocês forem notar, olha só que fofura as nossas células basais. Olha, né? O formato bem cilíndricozinho, o citoplasma bem mais denso, tá? E aqui a gente consegue ver essas células superficiais, o formato poligonal, o núcleo um pouco menor, o citoplasma bem mais abundante, tá? Então, a gente já domina aí morfologicamente as células intermediárias. Aqui também, né? Então, marcando aqui para vocês, ó. Vocês conseguem ver células intermediárias, o núcleo vesiculoso, o citoplasma abundante. Lembrando sempre, a gente não tem células parabasais aqui, tá? Como eu disse para vocês, a forma que a gente obtém essa amostra é um dado relevante, pelo seguinte motivo. Dependendo da forma que a gente obtém, pode ser que essas células uroteliais, elas possam vir agregadas para nós. Então, aqui a gente tem, nessa figura à esquerda, justamente essa situação. A gente tem um agregado de células uroteliais, mas que estão normais. E esse evento
Ele pode acontecer também quando a gente tem um carcinoma urotelial. Então, a gente fica naquela dúvida, será que é um carcinoma ou será que essas células elas vieram juntas por conta da forma de obter a amostra? Por isso que quando a gente pega a ficha do paciente, essa informação precisa estar lá contida para que a gente consiga aproximar a conclusão do nosso diagnóstico, certo? Bom, a principal diferença que eu chamo a atenção para vocês, e já dando uma dica, é algo que eu adoro cobrar em prova. Por quê? É diferente. Então, a diferença que a gente tem morfológica se encontra nas células superficiais. É claro que aqui a gente também consegue notar aquelas células que nós já conhecemos, que são aquelas células com formato poligonal, ou seja, o formatinho de travesseiro. O núcleo menor ainda do que a intermediária, porque é o núcleo que está entrando em um processo de apoptose, a gente o chama de picnótico por conta disso. Mas também, aqui a gente consegue observar células superficiais que, por conta do seu formato, que é um formato mais achatado, mais convexo, lembra um guarda-chuva. E aí, do inglês, a gente chama de umbrella cells, certo? O que são essas umbrella cells? São células naturais, normais, dentro da citologia urinária, que compõem a camada superficial. Dependendo ali do local que a gente extrai essas células, a gente consegue ver com bastante predomínio essas células. Então, são células grandes, são células que têm uma abundância de citoplasma, é um citoplasma claro, quase que transparente, e que tem a presença de vacúolos. Então, a gente tem uma riqueza de vacúolos ali dentro daquele citoplasma. Um evento que nos chama atenção e que muitas vezes, se a gente tivesse diante de uma citologia urinária, a gente caracterizaria como uma condição anormal, atípica, é a multinucleação. Perceba que aqui, para essas células, é normal que elas sejam multinucleadas. Não só multinucleadas, não. Essas células também elas podem apresentar uma binucleação. Mas que aqui é normal, é natural, tá? Não tem nada de alterado, o que seria muito diferente em outras situações. Então, vou colocar aqui para vocês, multinucleadas barra binucleadas. Bom, a gente pode ter os limites citoplasmáticos um pouco mais irregular. São células que esse citoplasma apresenta achatado, com uma superfície um pouco mais convexa. E é por isso mesmo que nos dá a sensação, nos lembra um guarda-chuva. É o que eu vou colocar aqui para vocês. Dá para ver, nem tudo na citologia a gente consegue ver com a característica que a literatura nos traz. Mas aqui eu acho que é uma coisa que se aproxima bem. Então, aqui a gente consegue ver essas umbrella cells, certo? A gente consegue ter essa noção de uma estrutura um pouco mais convexa. E olha o tanto de núcleo que a gente nota aqui nessa célula. Então, se a gente for contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, tem mais de 16 núcleos. Então, se a gente tivesse, dependendo do compartimento que a gente está analisando, meu Deus, isso daqui pode ser um efeito citopático, por exemplo, de um vírus, binucleação pode ser um efeito citopático do HPV, né? Mas que para aqui, para a citologia, se for uma célula superficial, urinária, tá ok, é normal. Também a gente consegue notar isso daqui, nessa figura um pouco mais abaixo, né, no canto à esquerda. Então, a gente nota aqui essas células com esse formato um pouco mais irregular, com essa quantidade de núcleos aqui presente. Pode ser que a gente note aquelas células superficiais que a gente já conhece, mas também pode ter células superficiais
com essa característica de umbrella cells, tá? Bom, aqui é mostrando também para vocês, né, justamente isso. Então, aqui a gente tem células superficiais, aquela morfologia que a gente já conhece. E aqui nessa outra figura ao lado, eu trago para vocês uma umbrella cells. Por que que eu sei que é célula superficial, por exemplo? Olha o tamanho do núcleo. É um núcleo picnótico. Se a gente for comparar com uma superficial, o núcleo é um pouquinho maior, ele é vesicular, né? Então a gente sabe que é uma célula superficial por isso. Olha aqui a binucleação. A gente tem dois núcleos aqui, né? Mas que para essa célula tá tudo ok. Bom, aqui é só contando para vocês essa questão da sobreposição dessas três camadas, fazendo com que a gente tenha um epitélio de revestimento em torno de 4 a 7 camadas, certo? Então, se sobrepõe e reveste aquelas estruturas do aparelho excretor. Aqui também é mostrando para vocês essas células. Então, aqui a gente tem uma célula urotelial superficial, só que ela está um pouco mais granulosa porque ela está entrando em degeneração, tá? Então, é natural que ela assuma esse aspecto um pouco mais granular. Sim, essa daqui ficou muito fofinha, né? Então, essa célula aqui, ela fica parecendo, sei lá, um dedinho com um olhinho em cada dedinho, né? Então, ficou muito bonitinha mesmo. Mas também é uma célula normal para a urina. A gente vê esse tanto de núcleo, né? Esse citoplasma um pouco irregular. Então, é uma célula superficial, tá? Que para ela tá ok. Só que não só essas células podem ser avaliadas durante o escrutínio. O que que a gente também pode encontrar? A gente pode encontrar, se a gente estiver diante de uma amostra masculina, células provenientes da vesícula seminal. Essa parte da vesícula seminal, a sua função, eu vou trabalhar com vocês na próxima aula, que a gente vai entrar dentro da aula do espermograma. Seria uma aula que também seria dividida em teórica e prática, mas infelizmente, por enquanto, a gente vai ficar só na parte teórica realmente. Essa aula específica, se vocês quiserem marcar uma prática, a gente pode agendar posteriormente, certo? Então, quando a gente está fazendo essa análise da citologia urinária, é natural, gente, por isso que é muito bacana, porque muitas vezes quando a gente trabalha com biópsia, a gente pega um fragmento de uma célula em um determinado local. Na urina, a gente consegue avaliar células de diferentes regiões, então a gente consegue ter uma maior abrangência nesse escrutínio de possíveis locais que podem estar sofrendo alterações compatíveis com o quadro maligno, certo? E isso é muito, muito bacana, permitir esse tipo de rastreio. Então, aqui no homem, a gente também consegue achar essas células provenientes da vesícula seminal. São células que morfologicamente elas são grandes, ela apresenta um núcleo hipercromático. Então, o que é hipercromasia? É quando eu tenho uma pigmentação mais excessiva do núcleo. Então, eu chamo de hipercromasia. E que, diante de um critério, por exemplo, de malignidade, é algo que nos chama atenção. Quando a gente tem um distúrbio ali, nessas células, é natural que elas assumam essa pigmentação um pouco mais excessiva. Por isso que eu falo para vocês, a gente precisa avaliar como que a célula, de uma forma normal, para a vesícula seminal ter essa pigmentação excessiva, tá tudo bem, faz parte dela, tá? Então aqui não tem nada alterado, tá muito pigmentado. São núcleos redondos e centralizados. Existe uma alta relação núcleo-citoplasma, ou seja, o que significa dizer isso? O núcleo é grande e o citoplasma é pequeno em relação ao núcleo. E outra coisa que eu gosto muito de perguntar para vocês é sobre um pigmento, que é um pigmento de lipofucsina. Esse pigmento de lipofucsina não tem um significado tão importante assim para a gente, mas que a sua quantidade aumenta em decorrência da idade.
A gente acredita que se trata de um acúmulo de restos citoplasmáticos com natureza lipídica. Então, forma-se essas estruturas de lipofuscina que a gente consegue evidenciar nas células. E a partir do momento que o homem ele vai avançando de idade, a quantidade de pigmento também aumenta. Então, eu trouxe aqui para vocês. Olha, coloquei aqui, né, uma setinha, que eu não sei se vocês conseguem observar. A gente tem uma bolinha com uma tonalidade um pouquinho amareladinha, um pouquinho amarronzada. E é justamente essa vesícula que a gente chama de pigmento de lipofuscina. Como eu já disse, o que significa dizer isso? É restos, é lixos celulares com natureza lipídica, por isso que fica com essa cor, certo? E se vocês forem olhar, olha aqui a carinha da célula, a gente vê um núcleo grande, um citoplasma um pouco mais escasso, uma hipercromasia, certo? E também células com tamanho bem considerado aqui. Não só isso. Então, como eu também já disse para vocês, nós temos as nossas células de defesa, que elas estão em constante vigilância em todos os nossos compartimentos anatômicos. Ali, né, atentas em alertas para detecção de qualquer corpo que seja estranho para nós. Então, é natural que quando a gente realize essa citologia, a gente também consiga captar a presença de leucócitos. Os leucócitos, um achado que a gente precisa observar é a sua quantidade. Então, uma quantidade um pouco maior é um indicativo de um processo inflamatório. Então, tem algo diferente aqui, naquele tecido, que está recrutando a presença dessas células imunes para aquele local. Por isso que a quantidade está aumentada. Mas, se for uma quantidade reduzida, né, então o número é menor, a gente consegue, então, ter esse achado normal e natural por conta dessa constante vigilância que as nossas células imunológicas promovem. É muito natural que a gente ache os polimorfos nucleares, que aqui, para abreviar, porque é uma palavra muito grande, eu coloquei PMN. Quem são os polimorfos nucleares? São os eosinófilos, os neutrófilos e os basófilos, né? Então, são aquelas células imunes que apresentam aqueles grânulozinhos. Os estiócitos é um tipo diferente de monócito que a gente tem. Então, eles têm uma morfologia peculiar a eles, em que a gente tem um limite citoplasmático maior, então são células gigantes, são células que apresentam um aspecto espumoso. O núcleo, ele é excêntrico, então ele fica mais localizado na periferia. Também pode ser muitas vezes a gente confunda com células epiteliais em degeneração, porque a morfologia se assemelha bastante. E a gente tem um limite citoplasmático mal definido aqui. Então, nessas situações, dentro da citologia urinária, a gente também pode encontrar esse tipo de células, que é um tipo particular e peculiar de monócitos. Também, a gente pode encontrar eritrócitos, né, que é a mesma coisa de hemácias, então são sinônimos. E você já conhece a morfologia de uma hemácia. Então, é um disco bicôncavo, não tem núcleo, né? E tem essa cor avermelhada por conta do pigmento de hemoglobina que está ali dentro. Então, achar a hemácia pode ser significativo de contaminação. Então, se a mulher estiver naquele período menstrual, pode ser que a gente identifique essas hemácias ali nessa urina. Embora, né, a gente tenha os canais diferentes ali. O canal urinário é diferente do canal vaginal. Mas também por questões posturais, por exercício físico, pode ser que a gente encontre. Mas a quantidade vai ser baixa, certo? A partir do momento que a gente tem um aumento na quantidade dessas hemácias,
Isso nos chama a atenção, porque pode ser um possível indicativo de um processo maligno que faz com que a gente tenha a presença dessas hemácias ali. Bom, outro achado que pode ser tanto sinônimo de alterações patológicas ou alterações até mesmo fisiológicas são os cilindros. Os cilindros, eles são formados por proteínas que são específicas dessa região dos rins, né, que é as proteínas de Thom-Rosfol, e elas formam essas estruturas com esse formato cilíndrico. Então, se vocês forem lembrar lá da fisiologia, a gente tem o néfron, que ele é formado por essa cápsula de Bowman, que tem vários capilares muito pequenos, e é por isso que a gente retém a passagem de células, é por isso que a gente retém a passagem de hemácias. Então, aqui eu tenho essa cápsula de Bowman. Saindo dessa cápsula de Bowman, a gente tem os túbulos contorcidos proximais. Recebe esse nome porque está próximo à cápsula de Bowman. Descendo, a gente tem a alça de Henle e os túbulos contorcidos distais. Distais porque está distante da cápsula de Bowman. E aqui a gente tem o ducto coletor, que vai cair lá na pelve. Então, isso daqui é a unidade funcional que a gente denomina de néfron e filtra o nosso sangue. O cilindro, ele pode ter diferentes tamanhos. E esse tamanho, ele é proporcional ao seu local de formação. Então, nessa região, a gente tem proteínas, que recebem o nome de Thom-Rosfol, e se o cilindro for formado nos túbulos contorcidos, vai ser um cilindro fino. E se for formado no ducto coletor, o ducto coletor ele é bem mais grosso. Então, a gente vai ter a formação de um cilindro um pouco mais grossinho, mais espesso. Também é um achado muito importante para nós, porque ele acaba levando ali outros componentes, dependendo de alterações que acontecem nessa região. Por exemplo, a gente pode ter presença de células, pode ter presença de hemácias. Os cilindros que compõem, que têm ali a presença de hemácia, é muito comum acontecer quando a gente tem um processo patológico que envolve um cálculo renal, certo? E aí, dependendo do achado, a gente precisa tentar correlacionar o que está acontecendo com esse indivíduo. Aqui é mostrando para vocês esses cilindros. Então, a gente consegue ver muito bem isso, esse tamanho diferente, dependendo do local que ele foi formado. Então, aqui a gente tem cilindros mais grossos, né? Aqui também um cilindro, ó. Esse cilindro aqui é de proteína, tá, gente? É só proteína e ele está entrando em um processo de degeneração, por isso que ele está com esse aspecto bem granuloso. Aqui é um cilindro de hemácias, a gente consegue ver pela cor, né? Então, tá cheio de hemácias ali. Então, pode ser tanto fisiológico quanto patológico. O mesmo acontece para os cristais. Então, os cristais, eles são principalmente indicativos da dieta do indivíduo, né? Então, a gente pode encontrar esses cristais, mas também pode ser um indicativo de algum processo fisiológico. Então, a gente tem uma variedade de cristais que a gente encontra dentro da urina. E cada um nos aproxima de um quadro possível. Outros artefatos e contaminantes pode ser o espermatozoide. E nessa questão do espermatozoide, eu chamo a atenção de vocês por seguinte motivo. Se for uma amostra de uma paciente feminina, jamais, por questões éticas, a gente vai revelar. Então, a gente não vai falar nada, tá? Se for um homem, a gente vai contar. Então, a gente vai contar pelo seguinte motivo. Pode ser um quadro de ejaculação retrógrada. E aí eu vou falar um pouquinho mais com vocês sobre isso na aula de espermograma, tá? Que é lá que a gente vai discutir sobre isso. Então, a presença de espermatozoide depende. O relato. Se for homem, ok. Se for mulher, jamais. Porque o que significa dizer se a gente encontra espermatozoide na amostra da urina da mulher? Ela teve relações sexuais. Só isso, tá? Então, para que a gente vai relatar isso? Expor a paciente dessa forma, né?
Lubrificantes, e aqui eu trouxe para vocês essa imagem de lubrificantes, ó. A gente consegue ver essa malha, né, que é formada no fundo da lâmina por conta da presença desses lubrificantes. Outra coisa que eu gosto também bastante de perguntar é em relação aos corpos amiláceos. Os corpos amiláceos é essa massa hialina de proporção variável que pode acontecer. São oriundas da próstata, né? Então, a gente tem ali a formação desses corpos amiláceos, principalmente por parte da próstata, e que também não tem tanto significado relevante. E a gente começa a observar de forma similar aos pigmentos de lipofuscina um maior aumento desses corpos em situações com o avanço da idade. Podemos encontrar a presença de muco, né, bactérias, que a gente acha também ao fazer essa citologia, semelhantemente ao que acontece na citologia ginecológica, a gente pode achar um quadro infeccioso que está alterando a célula e também o agente que provoca essa infecção. Artefatos que são contaminantes, que mascaram a nossa amostra, que é o pó da luva, da pessoa que coletou, né, a amostra, ou do citopatologista que está processando, corando essa amostra. Então, tudo isso pode gerar artefatos que a gente identifica ao fazer a leitura da lâmina. Artefatos de coloração por conta do reagente, que estava, né, com formação de grumos, e outros produtos. Bom, deixa eu acompanhar aqui quantas horas são, porque também eu não quero ficar falando aqui de uma forma, falando, e a gente já está muito cansado, ainda mais que se trata de sexta-feira. Então, eu vou falar mais um pouquinho, tá? E se a gente não conseguir terminar, tudo bem, a gente tem bastante tempo para conversar, a gente tem quase aí 5 semanas de aula, então não vou ficar desesperada falando as coisas para vocês, não. Bom, aqui contando um pouquinho para vocês quais são as recomendações que a gente coloca para esses indivíduos para fazer o exame citológico urinário. Então, existem toda uma carta de recomendação. Sim, nós vamos fazer os exercícios da plataforma hoje juntos. Eu acho bacana porque é mais fácil para o aluno entregar e manter o prazo certinho, né? Então, a gente faz junto para facilitar a vida de vocês. Mas lembrando, utilizam depois esse material como forma de estudo, tá? Porque geralmente, eu não sei se vocês notaram isso, a prova eu me baseei muito em cima desses questionários. Então, eu mesclei as questões, né? Fiz uma nova construção a partir de outras. E teve outras que eu até dei Ctrl+C e Ctrl+V, né? Eu só mudei alguns dados do paciente. Então, por mais que a gente faça juntos, pelo amor de Deus, não deixam de estudar os questionários. Bom, então, qual que é a forma de coleta? Já disse para vocês, se o paciente tiver com seu estado físico normal, a gente vai solicitar o miccional ou espontâneo. Para ele, a gente vai colocar as seguintes orientações. Primeiro, pode ser a urina matinal, que é aquela que é mais concentrada, então a quantidade de células vai vir uma quantidade um pouco maior, né, que é importante para a gente, porque é isso que a gente quer avaliar. Mas nesse caso também a gente pode solicitar uma coleta urinária ao longo do dia. Só que para isso, eu preciso que o paciente ele tenha uma retenção hídrica. Essa retenção hídrica, ela deve acontecer num período de 3 a 4 horas. Então, ele fica lá durante 3 a 4 horas sem urinar, retendo a urina, e de 30 em 30 minutos, ele vai se hidratar com um copo de água, né, para formar a urina ali. Diferentemente do EAS, que é aquele exame que eu disse para vocês, aqui a gente até recomenda um exercício leve e moderado, porque facilita na descamação das células do trato urinário. Por exemplo, a